Evangelho de Lucas, capítulo 2. Deixa eu ver se está funcionando o som. Eu sempre contei essa história, sempre falei dessa história. E aí essa semana o presbítero lá na igreja foi abrir o culto e ele citou, né, um pouco dessa história, e eu abri ali na hora o WhatsApp e me mandei uma mensagem com um tema. E eu mandei só um tema assim, né? Falei, vou escrever sobre isso. E o tema é uma vida com um propósito, ou viver por um motivo. Viver só por um motivo. Imagina, alguém que viva só por um motivo. Quando alcança o motivo, a pessoa fala, já pode me despedir, posso morrer agora, porque agora minha vida está completa. Isso aconteceu aqui. Lucas 2, no verso 25, a partir do verso 25. Diz assim: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora pode levar em paz o teu servo, como prometeste. Eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel. Só até aqui. Parar na metade desse versículo. Porque o que é que está acontecendo aqui? Qual o cenário aqui? Jesus nasceu. Jesus nasceu e aconteceu toda aquela história, né? Jesus nasce, o céu se abre, os pastores veem o céu aberto, os anjos ali dão a notícia, e acontece tudo aquilo. E quando chega o 8º dia de vida de Jesus, os pais de Jesus cumpriram a lei, levaram ele até o templo. Quando chega lá, eles encontram esse homem, Simeão. Mas quem é Simeão? Eu tenho essa Bíblia que eu estou aqui, ela conta a biografia de homens importantes na Bíblia. E eu fiquei triste porque não tem a biografia de Simeão aqui. Não fala sobre Simeão. Essa Bíblia é uma Bíblia destinada a estudo para os homens, né? E aí eles colocam o tema aqui, alguém que você deveria conhecer. Aí vai falar a história de alguém. Por exemplo, aqui tem João Batista, vai ter Zacarias, o sacerdote, vai ter de Jesus, de Paulo, de homens importantes, mas não tem de Simeão. Fiquei triste por causa disso, vou até mandar uma nota lá para a publicadora. Mas por quê? Em poucos versículos, a Bíblia, ela é a palavra viva de Deus. Então nada que tem na Bíblia pode ser descartado, nada. Não tem como a gente crer em algo e não crer em outra coisa. Então assim, a serpente conversou com Adão e Eva no Éden? Conversou. Como? Não sei, mas conversou, porque está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Eu não posso explicar, eu não sei explicar, mas está aqui. Entendeu? Jesus morreu? Morreu. Ele existiu? Existiu. Está aqui. Ele ressuscitou? Sim, está aqui. Como? Não sei. Mas ele ressuscitou. Essa é a nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios que Deus escolheu os loucos. Essa é a loucura da fé. Crer na morte e ressurreição de Jesus. Nós somos o povo mais doido que existe nessa terra. Porque nós cremos num Deus que se tornou homem. Em todas as culturas o homem vira Deus. Não, nós cremos num Deus
que tomou a forma de um homem. Esse homem não foi poderoso na terra, poderoso em posses, não teve riquezas, não teve nada. Um homem simples, um homem comum, como os outros, que se confundia com os homens de sua época, um homem comum. Um Deus que morreu pendurado numa cruz, foi humilhado, foi espancado, passou necessidade, ali teve sede, teve fome. Um homem que precisou orar, um homem que chorou por tristeza pela morte de seu amigo Lázaro, chorou a morte de João Batista, um homem que sofreu dores, um homem comum, normal. Nós cremos num Deus que foi um homem comum, normal, que morreu humilhado, pendurado numa cruz, que ressuscitou e que prometeu que vai voltar para nos buscar, para morar com ele na eternidade. Essa é a maior loucura de todas. É a maior loucura de todas. Então, crer na Bíblia, nós precisamos crer na Bíblia por completo. Por completo. E Simeão é um homem desse. Quando a gente lê, assim, passa a leitura, pode até passar algumas coisas despercebidas, mas eu fiz algumas anotações aqui para frisar nelas. A gente volta aqui, ó. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto. Aqui nessa Bíblia, a NVT, está escrito devoto, mas era justo e santo, justo e religioso. Era um homem um homem temente a Deus. Então tem várias traduções, mas para quê? Para falar que era um homem justo. O que é ser justo? Justo para a sociedade. Você não é justo para você, você é justo para o outro. Então, não é você que você não consegue ser justo só para você. Você precisa ser justo para o outro. Por quê? Quem vai te falar que você é justo é o outro. Eu não posso chegar numa pessoa e falar assim, ó, prazer, eu sou o justo. Não, são as outras pessoas que vão dizer que eu sou justo. E era um homem temente a Deus, devoto, que buscava a Deus. Um homem que tinha uma vida dedicada a Deus. Um homem crente, fervoroso, fiel a Deus. Então, só no primeiro versículo aqui, já vai falar duas coisas importantes dele. E a terceira, esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O que é que isso significa? Se a gente volta no Antigo Testamento, a gente vai ler a história de Israel, a gente vai ver que existem promessas sobre o povo de Israel. Mas para conhecer essas promessas, precisa conhecer as profecias. E para conhecer as profecias, precisa conhecer a palavra de Deus. Não se conhece Deus sem a sua palavra. Então nunca acredite em alguém que chega e você fala, não, eu tive uma experiência com Deus e eu conheço Deus, porque eu sou... Não. Você pode ter tido uma experiência com Deus. Beleza, isso eu acredito. Agora, que você conhece a Deus, ninguém conhece a Deus pleno, ninguém. Ninguém sabe de tudo sobre Deus, ele é insondável, a palavra fala. Deus se inclina para ouvir a nossa voz, a terra está pelo escabelo dos pés de Deus, ou seja, está abaixo dos pés do trono de Deus. Isso fala da grandeza, a palavra fala lá no livro de Jó que Deus segura os mares pelas mãos. Então, Deus é insondável. Quando alguém fala assim pra gente, não, eu conheço a Deus, eu não preciso disso. Muitas vezes quando a gente vai evangelizar, eu ouço isso. Não, eu não preciso porque eu já conheço Deus. Uma vez a mulher falou assim pra mim, Deus pra mim é isso aqui, ó. A gente estava numa reunião numa casa, assim, Deus pra mim é isso aqui, irmão. Eu não preciso ir pra igreja e tal, Deus pra mim é isso aqui. Os anjos são vocês. Vocês são os anjos que Deus manda aqui pra me ajudar. Então eu não preciso disso aí. Beleza, eu falei pra ela. E aí pedi pra menina cantar um louvor na hora. E fui orar no canto, assim, a gente estava na cozinha dela. Eu fui orar. Quando eu voltei, Deus me deu uma palavra. Eu falei a palavra pra ela, ela se converteu na hora. Deus trouxe uma palavra de conhecimento. Eu falei, sem saber. Peguei na mão dela, falei, ó, foi coisa sobre o marido dela. E que ninguém sabia, só ela e o marido dela sabia, e ela se converteu na hora. Ela, a filha dela, que estava lá na hora. Então, esse Deus insondável fez promessas sobre Israel. Mas para conhecer as promessas e o que Deus fala, precisa conhecer a palavra dele.
Então aqui a gente vê 3 qualidades em Simeão. Primeiro, ele era justo. Segundo, ele era devoto, temente a Deus. E terceiro, ele conhecia a palavra de Deus, as profecias. Ele conhecia. Então, isso dá sinais para a gente. O quarto ponto aqui sobre Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. No verso 25, no final do verso 25, fala: o Espírito Santo estava sobre ele. A quarta qualidade que eu posso impor aqui em Simeão é: ele era um homem cheio do Espírito Santo. E isso aqui, no Antigo Testamento, é raro de se ver. Porque a gente está lendo o livro de Lucas. Mas, Ricardo, o livro de Lucas está no Novo Testamento, sim. Mas aqui a gente chama de período veterotestamentário, que está no Novo, mas está falando do Antigo ainda. O Novo Testamento é quando Jesus fala lá na ceia que aquele sangue, que o cálice, que o sangue é o sangue do Novo Testamento. Ou seja, quando o sangue foi derramado? Após a morte de Jesus. Na morte de Jesus. Então, a partir dali é o Novo Testamento. Vale o Novo Testamento, o tempo da graça, né? Quando o Espírito Santo vem lá em Atos 2, começa a igreja de Jesus ali. Agora, aqui, ele está falando de pessoas ainda no período pré-graça, no período da lei. É por isso que Jesus vai ser apresentado e circuncidado no templo no 8º dia. Porque eles cumpriam a lei ainda. Mas esse homem conhecia as promessas. E ele entendeu, através da revelação do Espírito Santo, que no verso 26 vai falar assim, ó. No final do 25 fala: o Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria, enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Isaías falou do Cristo. Então ele conhecia a palavra de Deus. E o Espírito Santo revelou para ele: você não morre enquanto você não vê o Cristo que Deus prometeu. Esse homem tinha só um propósito de vida: conhecer o Cristo. Só um. Esse homem não tinha mais anseio nenhum. Esse homem não tinha mais vontade nenhuma. Só tinha uma coisa que ele fazia: buscar o dia que ele fosse ver o Cristo. Só isso. Só isso. Esse homem tinha uma promessa, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma promessa e ele tinha um propósito de vida. E o que fez ele alcançar, chegar no propósito de vida dele? Não esquecer da promessa e não deixar de buscar as profecias. Não deixar de ler as profecias. As profecias nunca falaram sobre o tempo que ele viria, mas falavam que ele viria. E crer nisso é uma loucura total. É o que nós vivemos hoje. É como nós vivemos hoje. Qual é a nossa diferença para o tempo, hoje, o tempo da graça, para o tempo do Antigo Testamento, que era o tempo da lei? Eles aguardavam o Cristo que viria. Então eles criam na salvação que viria sobre Israel. Hoje, nós aguardamos a contemplação de toda a profecia. Ou seja, nós já vimos que ele veio, Israel não aceitou, e aí o tempo da graça nos alcançou. Nós não somos judeus, nós não somos o povo de Israel, nós somos a igreja, o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus hoje. Então, qual é a nossa diferença? Eles esperavam, aguardavam um Messias que viria. E nós cremos no Messias que já veio. E o que nós aguardamos hoje? A eternidade. É isso. Então hoje essa promessa do Espírito, que o Espírito Santo revelou para Simeão, falou: você não morre antes de ver o Cristo, para nós você não morre mais para Cristo. Agora o morrer é lucro. O morrer nosso é Cristo. O morrer nosso traz alegria para nós. O que acontece com as pessoas hoje? Elas vivem sem propósito nenhum. Nós vemos pessoas que nascem, vivem e morrem e não fez diferença em nada.
nem na vida dela, nem na vida de outra pessoa. A gente está assistindo uma série que é sobre o dia a dia de um hospital, né? Dia a dia de um hospital. E, a gente vê... A série é meio realista, né? Coisa que acontece no hospital. Pessoas que entram e saem, assim, chega lá, às vezes chega lá, morre do nada. A pessoa chega, às vezes, no hospital bem, andando, caminhando, falando, e passa algumas horas, ela morreu. Deu um infarto, morreu. Toma um remédio diferente e morre, porque era alérgica e não sabia. Sabe? Pessoa que vive, aí tem pessoas que têm um propósito, que vive feliz, alegre, aí chega num determinado momento da vida que descobriu uma doença, essa pessoa já desfalece. As emoções da pessoa morrem por causa da doença. E aí já muda o estilo de vida da pessoa. Mas quando a gente tem uma promessa, tem um propósito, é diferente. E Simeão viveu essa vida. Aqui não fala quantos anos ele viveu, mas Simeão viveu uma vida com um propósito único: conhecer o Cristo, conhecer a salvação. E aí o Espírito Santo revela para ele que ele viria o Cristo antes de morrer. E quando Jesus nasce, o Espírito Santo fala: vai para o templo que ele está lá. E aqui eu trago outro ensinamento. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito está falando para a igreja. A palavra fala, lá em Apocalipse, quando Jesus manda as cartas lá através de João para as igrejas, para as 7 igrejas. Todas as igrejas, está escrito lá. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Não tem como ouvir o Espírito Santo sem estar cheio do Espírito Santo. Não tem como ouvir o Espírito Santo se a gente não tem comunhão com Ele. O Espírito Santo estava sobre Simeão e ele teve a audácia da fé de acreditar naquilo e de ir no dia certo no templo para ver Jesus lá. Que não era uma cerimônia. Então, o 8º dia da vida de Jesus não era uma cerimônia. Não era um dia que todo mundo estava no templo. Não, era um dia qualquer. Não revela o dia que era. Mas podia ser uma terça, uma quarta, uma quinta. Um dia normal. Porque a lei dizia que no 8º dia o homem precisava ser circuncidado. Então foi no 8º dia de vida de Jesus. Mas não revela qual dia que era. A gente não sabe o dia do nascimento. Então não dá para saber qual foi o 8º dia dele. Então era um dia comum, um dia normal. Aí o Espírito Santo fala para ele: vai hoje. Não se sabe quanto tempo ele esperou. Não se sabe o que ele passou por isso. Não se sabe o que diziam sobre ele por causa disso. Que esse homem viveu essa vida inteira com esse propósito. Agora você imagina quantas propostas esse homem recebeu durante todo esse tempo. Porque é sempre assim, né? Quando a gente tem um propósito de vida, as propostas aumentam. Querendo tirar o nosso foco, querendo tirar, matar, filtrar a nossa produtividade, a nossa vida, o que a gente está fazendo. A gente cria uma rotina e aí o inimigo vem e joga lanças na nossa mente. Não, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Às vezes a gente não quer sair da cama, quer ficar deitado o dia inteiro com um monte de coisa para fazer. Sabe? O nosso propósito está ali na nossa frente, mas a gente não quer ir, um medo disso, uma distração aqui, outra coisa ali, e a gente não consegue engrenar em nada. Por quê? Porque a gente não está dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente está retraído em algo na nossa vida porque a gente não está sabendo dar ouvidos a Ele. O que é ser cheio do Espírito Santo? Lá em Gálatas vai ensinar, a gente já leu. Os frutos do Espírito: a paz, a paciência, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O apóstolo Paulo vai falar: contra essas coisas não há lei. Então você imagina, alguém vir todo para cima de você e você apaga a pessoa na sua educação. Então, qual é o fruto do Espírito Santo? É saber lidar com as pessoas, ter paciência, paz. Qual é o fruto do Espírito Santo? Onde há guerra, você leva a paz.
Qual é o fruto do Espírito Santo? Longanimidade. O que é essa palavra? Essa palavra é esperar com paciência. A longanimidade é esperar longos períodos de algo com paciência, com calma. Por exemplo, esses dias mesmo a gente foi comprar uma boneca para Eloá, né? Aniversário dela, foi comprar uma boneca, a gente foi no shopping. E aí chega lá a boneca, R$ 150 a boneca. Não, peraí. Aí eu entrei na internet, R$ 50 na internet. Falei, não vou comprar não. Não, era até mais caro, né? Dava pra comprar 3. Aí eu falei, não, vamos comprar na internet. Ela, não, pai, eu quero agora, porque a gente veio aqui, porque o aniversário dela foi na sexta, a gente foi no domingo no shopping. A gente já esperou até hoje, e aí eu vou se comprar pela internet, só vai chegar na outra semana, eu quero agora, porque vocês esperaram até agora, e tal. E ela tinha a razão dela. Ela tinha a razão dela. Se eu tivesse visto isso antes, teria comprado antes, me planejado e tal, né? Mas não, a gente queria que ela participasse. E eu falei pra ela, filha, não dá, eu não vou pagar isso aí. Vamos lá fora. A gente saiu da loja, a gente sentou e eu expliquei tudo pra ela. Aí eu achei uma boneca que ia chegar na segunda-feira. Era domingo. Falei, essa aqui vai chegar amanhã, tá vendo? E ela leu lá, falou, chegará amanhã e tal. Vamos pegar essa? Vamos. A gente pegou a boneca 2 vezes mais barata do que a mesma boneca, 2 vezes mais barata do que tinha na loja. E aí, quando chegou no outro dia, ela já ansiosa, né? Fui pegar ela lá embaixo, ela chegou da escola, ei, pai, já chegou? Eu falei, não, ó, tá aqui, mostrei o e-mail pra ela. Vai chegar até às 15 horas, agora é 12. Então até às 15. Aí ela, tá bom. Chegou uma hora do dia, ela esqueceu. Eu fui buscar, ela nem se ligou. Sabe? Aí eu falei pra ela, a boneca chegou lá, já? Então, o que é a longanimidade? É esperar com paciência algo que você tem certeza que vai acontecer. E quando que a gente tem certeza que vai acontecer? Quando Deus fala. Quando Deus fala. Se eu falar, eu posso falhar. Se vocês falarem para mim, eu vou acreditar mais na falha de vocês. Eu vou me preparar para a falha. Agora, quando Deus fala, pode esperar. Pode esperar. Me parece que esse homem era velho. Me parece que ele era mais velho, porque pelo verso que ele solta, pela oração que ele faz, me parece que ele era mais velho. Ele fala no verso 28, ele pega Jesus pelos braços, e a palavra fala, e ele louvou a Deus dizendo, soberano Deus, agora pode levar em paz o teu servo como prometestes. Eu vi a tua salvação, que preparastes para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, Israel. Aqui tem um insight aqui. Ele fala de nós aqui. Simeão fala de nós aqui. Porque, olha só, quando a gente volta lá no verso 25, está falando, ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel, do povo de Israel. Só que quando ele louva a Deus, ele fala assim, eu vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Isso só o Espírito Santo pode revelar. Quando nós olhamos para isso, para essa revelação do Espírito Santo, nós aprendemos a olhar diferente para os povos. Quem são os povos? Os nossos vizinhos aqui. O povo que não está na igreja. Esses são os povos. Nós somos os povos. O apóstolo Pedro fala, né? Vós que eres povos estranhos, inimigos de Deus, hoje é nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Jesus nos transformou de povos num povo só, o povo da salvação, o povo do céu, da eternidade, o povo de Deus. Isso que ele nos transformou. E esse homem teve essa revelação por quê? Porque ele era cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Em qualquer outra religião. Qualquer outra religião. Infelizmente até na nossa. Você vai ver essa dicotomia. Não, somos nós e é eles.
No Evangelho não é assim. No Evangelho eu sou crente e você não sabe que é crente. Eu sou filho de Deus. E você não sabe que é filho. Você precisa descobrir que você é filho. E aí dessa forma nós tratamos todo mundo como irmãos. Se você olha para um cara, é um pastor que ele fala assim, às vezes você passa por alguém na rua, uma prostituta, um mendigo, um cara que está bebendo lá no bar, você passou por ele e entrou na igreja. E você não falou nada com esse cara. Lá amanhã ele pode estar te abraçando, te chamando de irmão. E ele só não sabia que era irmão. Dê a notícia a ele. Ele só não sabe. É isso. Billy Graham tem uma frase, eu acho que é de Billy Graham, ele fala assim, que o evangelismo é um mendigo mostrando para outro mendigo onde ele encontrou o pão. Então nós não temos nada para oferecer, só o evangelho. Só o evangelho. Não temos nada para oferecer. A gente é igual aquele menino dos 2 pães e 5 peixes. Uma multidão que está faminta e a única coisa que ele tinha nas mãos, Jesus multiplicou para a multidão. E 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com a cesta de um menino. Nós somos esse menino com essa cesta. O que nós temos nas mãos pode multiplicar para uma multidão. Nós só precisamos entregar nas mãos da pessoa certa, que é Jesus. E aí a gente crê nas profecias e tem a revelação. Crê na profecia para Israel, mas tem a revelação que é para todos os povos. A profecia é para nós, que somos igreja, mas a salvação é para todos os povos. Todo mundo vai ser salvo por causa disso? Não. Não. Mas é para todos os povos. A promessa é para a igreja, mas a salvação é para todos os povos. É para alcançar todo mundo. E Deus vai usar quem? A gente. Esse precisa ser o nosso propósito de vida. Simeão teve esse propósito. E aí ele fala para Deus, pode levar agora o teu servo, porque eu vi a tua salvação. Pensou a gente chegar nesse ponto de vida, de viver só por esse propósito? O Senhor pode levar, pode me levar agora. Lembra na semana retrasada, né? Na semana passada a gente não se reuniu. Na semana retrasada eu falei daquela mulher lá da entrevista. É isso. Eu posso morrer feliz. Porque a minha vida foi um veículo da mensagem de Deus. Tem um homem, um grande evangelista aí, não lembro que ano que era, Patrick Murray, tem uma frase famosa, acho que ele morreu com 28 anos, ele fala assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, porque ele não cuidou da saúde dele e ele morreu com 28 anos. Aí ele fala, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. Agora eu não sei o que fazer com a mensagem. Então Deus precisa da gente? Não. Ele conta com a gente? Sim. É um privilégio fazer parte da obra de Deus. É um privilégio. Hoje eu li 5 capítulos de Atos e é apaixonante. Você vê, a única coisa que aqueles homens faziam era sentar e pregar a palavra. A palavra fala assim, e Paulo ficou 2 anos discutindo todos os dias no templo. Todos os dias. Sabe o que é todos os dias? É todos os dias. Você não ter folga, você escolher uma vida para viver e não tirar folga dessa vida, é isso. Gente, boa noite, gente. Deixa eu acenar aqui, vamos orar. Deixa eu orar com essa galera aqui. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos dê graça para a gente continuar vivendo essa vida com propósito. Porque se a vida é um presente, a gente não destrói um presente, né? Não destrói. Imagina uma pessoa que você ama te dar um presente, você não vai pegar o presente e jogar fora. Não, você vai cuidar, vai tratar. E se a vida é um presente de Deus que nós amamos, nós precisamos cuidar dela. A gente estava falando aqui antes da saúde, alimentação, todas essas coisas. Precisa cuidar dela.
Que esse seja o nosso propósito, amém? Abraço, Tainã, saudade de vocês, mano. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem, te agradecemos por esse momento de comunhão, por esse momento de aprendizado, Pai. Que o teu Espírito revele a nós a cada dia, Senhor meu Deus, sobre a tua salvação. Que o teu Espírito não nos deixe esquecer, Pai, que nós somos salvos pela tua graça, que nós somos salvos pelo teu amor, alcançados, Senhor meu Deus, pelo teu amor. Pai, em nome de Jesus, que as nossas vidas tenham esse propósito, Pai, de revelar quem é o Senhor, de revelar a tua salvação e de trazer à tona a tua palavra, Pai. Usa nossas vidas, Senhor, para alcançar outras vidas. Nós oramos, Pai, pelos nossos vizinhos, pela nossa igreja, nós oramos por este condomínio, nós oramos pela cidade de Guarulhos, nós oramos por esses que estão assistindo esse vídeo, por aqueles que vão assistir, que a tua palavra alcance os corações e traga transformações, Pai. Nós não queremos lucro, nós não queremos ser conhecidos, nós queremos, Senhor meu Deus, fazer a tua obra, porque nós sabemos que é um privilégio fazer parte de toda essa história. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que serão alcançados por esta mensagem e que nós possamos ter cada dia mais comunhão contigo, com teu Espírito e uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Francisco, abraço, sucesso, gente. Deus abençoe. Agora é hora de comer.